Neste momento eu ocupo a gerência executiva do INSS já há 11 meses quase, tá certo? E como gerente executivo, minhas funções são extremamente relevantes lá na instituição, mas é importante dizer que eu não falo aqui em nome da instituição, muito claramente, não falo aqui em nome do superintendente, nem do presidente, né? Deixar isso bem claro. Então prova que para vir para cá eu não registrei meu ponto eletrônico para não ficar caracterizado o exercício da atividade. O INSS é um executor de políticas públicas, nós não as formulamos. Então cabe-nos executá-las. O que vier do texto aprovado, que esta PEC que eu e todos nós vamos trabalhar para não ser aprovada, mas o que vier dela, cabe ao INSS executar. Motivo pelo qual eu tenho que fazer essa ressalva, dizer que minha fala aqui não representa a posição do Instituto em função do que eu já disse. A PEC 287 ela foi apresentada em 5 de dezembro de 2016. Mas ela já é bem velha, ela não é nova não. É algo que desde 98 já se tentou fazer. Desde 1998, quando tivemos a emenda constitucional 20, e aí cada um recorde quem era o presidente, quem estava feito, como o Brasil era naquela época, cada um recorde aí. Naquela época já se tentou atacar o direito de vocês, das senhoras e dos senhores. E tem mais, independente dos trabalhadores, nós temos aqui um movimento plural, não é verdade? Temos educação aqui, temos rurais, temos urbanos aqui. Neste momento, essa PEC unifica a luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É preciso sair daqui com esse posicionamento, é preciso sair daqui com essa certeza, com essa convicção, que o trabalhador do seu lado, a trabalhadora do seu lado, da sua frente, da sua retaguarda, está no mesmo barco. Estamos na mesma linha e alça de mira. Direitos históricos conquistados desde 88, desde 91 com a Lei 8.213, a Lei de Benefícios, desde 1993 com a Lei Orgânica de Assistência Social, estão ameaçados. E é uma ameaça real e imediata. Ela tem dia, no máximo meses, para acontecer, se nós deixarmos. Mas é preciso direcionar para que a gente entenda o quanto o ataque é violento. Todos os trabalhadores serão afetados indistintamente, mas a mulher trabalhadora rural, essa vai ser a grande penalizada caso essa PEC passe. Porque ela vai sair de uma aposentadoria aos 55 anos de idade, comprovando somente a atividade rurícola a pesca, que o pescador, e vai para 65 anos de idade. 10 anos de sofrimento a mais na atividade rurícola, caso essa PEC passe. Mas não é só isso. Hoje ela comprova efetivo exercício da atividade rurícola. Se a PEC for aprovada, ela vai ter que contribuir para a Previdência Social. E a PEC não diz quanto. Ela diz que uma lei posterior, sabe-se lá Deus quando, vai ser editada para dizer qual é o valor a ser contribuído. Percebam o ataque e a ameaça a vocês, donas de casa, trabalhadoras rurais principalmente. Então essa PEC diz isso. Independente da quantidade de filhos, independente da composição do grupo familiar, o trabalhador rural, sua esposa e 4 filhos, os 6, porque é individual a contribuição, os 6 vão ter que contribuir para poder se aposentar. Vocês estão entendendo o que é que eu estou dizendo, senhoras? Então, né? Então pronto. Vocês estão entendendo? Multipliquem essa informação lá no assentamento, multipliquem essa informação lá no sítio. Avise ao povo para deixar de assistir o Minuto da Previdência que está dizendo que a Previdência está quebrada. A Previdência não está quebrada. Não há esse déficit da Previdência que está sendo dito. É importante entender e ter essa convicção. Porque eu estava comentando com Renda aqui. Renda, infelizmente, esse Minuto da Previdência em horário nobre que o povo assiste às novelas da Globo, que só ensina o mal, esse Minuto da Previdência, infelizmente, faz um estrago grande. Infelizmente. Mas nós estamos aqui e vamos estar diuturnamente para desfazer esse estrago. É importantíssimo que os senhores e as senhoras estejam atentos a esse ataque, se interem do que está acontecendo. Gente, idade mínima 65 anos para um país como o Brasil é um absurdo. Para o Nordeste brasileiro, pior ainda. Essa emenda foi levada em consideração, trouxe um fator etário que é a idade, porque lá no Sul e Sudeste se vive mais. E nós sabemos aqui que a expectativa de vida nossa aqui é menor no Nordeste. Morremos mais cedo. O homem do Nordeste vive em média, por exemplo, no Maranhão, 66 anos, 67 anos. Vai se aposentar e no máximo, na média, vai ficar 2 anos aposentado. Aqueles que conseguirem se aposentar.
A PEC traz um fator que é extremamente danoso. Esse aqui é a prova do ataque da má intenção do legislador em relação ao trabalhador rural e trabalhador rural, que é um mecanismo automático de elevação da idade. Esse mecanismo estabelece que cada vez que nós, todos nós aqui, ganharmos um ano inteiro na idade, na vida, na longevidade, a idade mínima vai aumentar. Quer dizer o seguinte, ela começa com 65 anos, mas o céu é o limite. Começa com 65, pode chegar a 66, 4 anos depois pode ser 67 e por aí vai. Sim, vocês estão se planejando para se aposentar em 2019, mas em 2020, por exemplo, mas vai chegar em 2020, corre o risco da idade não ser mais aquela que você se planejou. Corre o risco real de quando você chegar em 2020, de ter se planejado para se aposentar, a idade de 2020 não ser mais a idade que você achava que iria se aposentar. Esta PEC representa um ataque ao direito da lactante, em relação ao salário maternidade, em relação ao auxílio-doença do trabalhador rural que está se acidentando. Sabe por quê? Porque o caráter agora passa a ser contributivo. O legislador constitucional, o deputado federal, o senador, que todo mundo aqui votou, senador, a senadora, né? O deputado federal que vocês votaram, que vieram em João Câmara pedir o voto, tem que saber a opinião dele. Sabe por quê? Porque a pergunta que deve ser feita, deputado, eu vou morrer antes de me aposentar? É isso? O senhor vai votar por isso, deputado? É preciso fazer essa pergunta. Seja por e-mail, seja por cartas, conseguir no telefone, qualquer coisa. A pergunta que deve ser feita a quem vai votar esta PEC é essa. Nós, nordestinos, vamos morrer e não vamos nos aposentar? É isso que está sendo proposto? Porque a grande pergunta é essa. Salário maternidade e auxílio-doença. O caráter passa a ser contributivo. Hoje o Sindicato Trabalhador Rural, da FETAG, da FETRAF, não interessa, emite uma declaração, né, Renda? Dizendo que você trabalhou em citada propriedade ou na sua propriedade por 12 meses, 10 meses, não é isso? Comprovado, com provas documentais, que a legislação garante isso. 10 meses, 12 meses, você tem direito ao salário maternidade. Esqueça a declaração, Renda. Não vai precisar mais fazer declaração, não. A conta vai ser capitalista, vai ser financeira. Contribuiu 10 meses para o salário maternidade? Não, não pude, não interessa. A lei não está preocupada. Essa PEC não está preocupada com o nível de precariedade da atividade dos senhores e das senhoras, não. A PEC não está preocupada com isso. Deixa muito claro. E se a PEC não está preocupada é porque quem votar a favor dela também não está. Muito claro. A gente tem que ser muito claro e conciso. Acho que a gente precisa levar o tom nesse momento. E outra coisa, principalmente, sair daqui, temos que ir para a rua. Tem que botar o bloco na rua. Tá certo? Precisamos estar mobilizados, porque o tempo está passando. O governo está apressado para votar. Quem na comissão está titubeando, está balançando em relação à argumentação, porque a argumentação é válida. Não há déficit. A Anfip está sendo atacada. A Associação Nacional dos Fiscais, que tem mostrado números, que tem provado por A mais B, com contas matemáticas simples, de que não há déficit na Previdência, nem tampouco na Seguridade Social, está sendo atacada. Aquele deputado que balança um pouco na argumentação, o governo já falou recentemente que pensa em trocar. Se balançar, se não votar a favor, vai trocar. E é assim, o jogo é esse mesmo. Para você ter uma ideia da atitude maquiavélica em relação à reforma da Previdência, de tanto que se tem falado que a idade mínima de 65 anos não condiz com a realidade do povo brasileiro, o governo admitiu negociar a idade mínima. Não, se baixar da mulher para 60 anos, tem que subir a do homem para 71. Tá bom, no Nordeste a idade média é 70, ou seja, nenhum homem vai se aposentar. Gente, é preciso estar atento a isso. Nós temos uma aposentadoria que é a aposentadoria por tempo de contribuição, agora falando especificamente para os trabalhadores urbanos, que essa aposentadoria com a PEC vai morrer. Extingue a aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, não interessa se o trabalhador começou a contribuir 18 anos para o sistema. Aos 18, aos 17, aos 19, não interessa. Ele vai ter que contribuir, ela vai ter que contribuir até os 65 anos. André, se eu morrer até lá, o dinheiro ficou com um enriquecimento ilícito, sem causa, para o governo. Apesar de, como eu disse, nós termos diferenças entre segmentos, neste momento, com essa proposta, nós temos uma questão linear. Todos os trabalhadores estarão no mesmo barco. A única regra de transição que está sendo criada é em relação a também faixa etária e idade. Mulheres acima de 45 anos e homens acima de 50 anos vão ter um tratamento diferenciado.
Tratamento diferenciado não quer dizer que está fora da PEC, não. Quer dizer que vão ter um tratamento à parte. Mas todos os trabalhadores e trabalhadoras que nesse momento, por exemplo, não preencheram os requisitos para a aposentadoria, todos os requisitos, quando a PEC for aprovada, estarão inseridos nesse contexto. Uma outra vertente, não menos importante, envolve a pensão por morte. Certo? Em 2015, a gente teve uma alteração importante, mas que não restringiu tanto o acesso. É o fato da esposa, cônjuge ou companheiro, não é isso? Quando do seu falecimento, a depender da idade do sobrevivente, de quem ficar vivo, nós temos uma pensão por morte em faixas, tá certo? Então a viúva de 21 anos vai ficar um certo período com a aposentadoria. Não estou dizendo que era válido necessário. Entendemos que também foi um retrocesso. Só fica com a pensão vitalícia a viúva ou viúva a partir dos 44 anos. Essa regra já está valendo. Só que tem um porém. A viúva ou viúvo fica com a pensão, mas fica com o valor integral da pensão. Então, se a aposentadoria do marido era R$1.000, essa viúva vai ter direito a R$1.000 de pensão. Se a aposentadoria da esposa falecida era 1.500, o marido fica com 1.500. Sabe o que a PEC está propondo? É que agora não se fique mais com o valor integral da pensão. Primeiro ponto. Não se fica mais com esse valor. Pode ser que a viúva ou o viúvo, se essa PEC for aprovada, fique com menos de um salário mínimo. A pensão que hoje, no mínimo, é um salário mínimo, vai ficar menor do que o mínimo, porque a PEC traz um dispositivo que permite que a pensão seja menor do que o mínimo. Gente, a pensão, de acordo com a proposta de emenda à Constituição 287, ela pode ser, por exemplo, 540 e poucos reais. Uma pensão para sustentar as 4, 5, 6 filhos, sabe lá quantos, na zona rural, pode ser de 540 e poucos reais. Não chega a 600. Hoje ela é de um salário mínimo. Hoje, se tiver a viúva com os 4 filhos, quando os 4 filhos completarem 21 anos, a viúva vai receber ela na sua integralidade. Porque os filhos vão sair, não é isso? Completou 21 anos, sai, fica a viúva na integralidade. Com a PEC, a viúva vai ficar com o valor proporcional, que é 60% da pensão. Porque à medida que os filhos forem saindo, essa cota dos filhos não vai mais para a viúva. A viúva que está envelhecendo, não é verdade? Que está chegando no momento mais difícil da sua vida, a renda vai diminuir. Olha o contrassenso dessa proposta. A renda, à medida que a idade chega, que as doenças silenciosas, que todos nós sabemos que podem se manifestar, vai chegar, é o momento em que a lei, e que o deputado e senador vai votar dizendo, não, é para tirar dinheiro. Quando o marido falece, não é verdade? Quando a esposa falece, fica com a pensão, essa PEC diz que vai diminuir o valor da pensão e diz também que não vai poder acumular mais os dois. Tem alguém aqui que é aposentado e pensionista? Tem, não tem? Pronto. Se essa PEC passar, vocês entrarão para a história como as últimas trabalhadoras que tiveram acesso a esse benefício. Tá certo? Por quê? Porque estando o marido aposentado e a esposa aposentada, este marido não vai poder ficar com a pensão da esposa, vai ter que optar. Quem assiste o Minuto da Previdência do Jornal Nacional deve ter percebido o que eu disse. Teve um dado momento que foi dito que de 150 bilhões do déficit da Previdência, mais de 100 bilhões era de onde, renda? Previdência Rural, você lembra disso? Foi dito que o problema era a Previdência Rural. Não existe Previdência Rural, é Previdência Social e ponto. Não existe Previdência Rural, Previdência Urbana. A Previdência brasileira é uma só e é do trabalhador e ponto final, independente se é urbano ou rural. E foi dito que mais de 100 bilhões, ou seja, 70% desse rombo, desse suposto rombo, era culpa dos senhores e das senhoras. É hora de se conscientizar, é hora de atender o chamado da entidade sindical, da federação, de participar maciçamente dos movimentos. A única justificativa para essa PEC, a principal dela é: estamos vivendo demais. E o pior, dizendo que a culpa é da mulher, porque a mulher está vivendo mais do que o homem. Não por acaso, a mulher brasileira, que no dia 8 de março agora comemorou o seu dia, tá certo? Que fez movimentos bonitos, que foi para a rua, que fez mobilização lá em Natal, em todo o país. Não por acaso essa mulher está sendo atacada com essa PEC. Certo? Então, meu muito obrigado. E vamos à luta, viu? Vamos à luta.